Então, gente, dando continuidade no assunto, a gente vai ver aqui a parte de eclipse, que é um exemplo do que a gente viu na aula passada, sobre como se dá os efeitos de você observar algo como sendo uma fonte de luz extensa e uma fonte de luz pontual. Aqui no cantinho eu deixei uma colinha, que vai ser o nosso cantinho da cola durante as aulas, que eu vou tentar estar escrevendo pontos que eu acho que é importante a gente saber. Saber não, né? Não esquecer, porque eu acredito saber vocês já sabem, certo? Então vamos lá. Olhando aqui para o desenho, que tá... Não sou uma boa desenhista, então às vezes pode ficar mais difícil ainda. Olhando aqui a gente vê o Sol. Então, tentando comparar com o que a gente viu na aula passada, o Sol seria a nossa fonte de luz extensa. Então, ele vai se comportar como o desenho que a gente viu antes, tanto nesse caso quanto nesse caso. Então, vamos traçar agora os raios de luz que vai ser interessante para que a gente possa observar o que acontece aqui, né? Que seria, no caso, o eclipse. Então vamos lá, o que a gente faz primeiro? A gente traça um raio que sai da parte inferior ou superior, que vai cruzar, vai ser o contrário. Então, se sai do inferior, cruza na Terra, que seria o nosso anteparo. Então aqui o Sol seria a nossa fonte de luz, comparando com o exemplo da aula anterior. O Sol seria a nossa fonte de luz extensa, a Lua seria o nosso objeto e a Terra seria o nosso anteparo. Então, vamos lá, gente. Traça um raio que sai da parte inferior aqui, da extremidade inferior e passa na extremidade superior da Terra. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Opa. Tá. Dá pra fingir esse aí, que tá reto. E depois ao contrário, um que sai da parte da extremidade superior do Sol e passa aqui na extremidade inferior da Terra. Só lembrando que o desenho está completamente fora de escala, porque, né, só para ser mais didático aqui o negócio. Vou alongar esse negocinho aqui para eu colocar a orientação, tá? Aí, acho que não precisa de orientação não, deixa eu apagar aqui. Aí agora a gente vai passar de extremidade com extremidade, tá? Aqui na extremidade inferior dos... Opa, droga. Na extremidade inferior do Sol para a extremidade inferior da Terra e da superior a superior. Certo? E agora a gente vai traçar os raios de Sol que passam da extremidade inferior do Sol na extremidade inferior da Lua e da extremidade superior do Sol na extremidade superior da Lua. Então vamos lá. Aqui, nossa, ficou bem ruim isso aqui. Bem mais ou menos, mas eu acho que dá pra ver aqui o que eu quero falar aqui. Então aqui, quem tá na Terra nesse pontinho aqui, o eclipse vai ser aqui, vai ser a parte de sombra. Aqui vai ser a parte de sombra, que vai ser a parte que é totalmente escura, que não vai ser possível ver nada da Lua, seria onde ocorre aquele eclipse total. E aqui, quem tá aqui, nesse pedaço aqui, ó, da Terra, menos nesse pontinho aqui, onde cruzou aqui os raios, é quem tiver aqui, vai acontecer aqui a penumbra. Oh, meu Deus do céu. Penumbra. E seria aquele eclipse mais de boinha. Então aqui, se a gente comparar com o desenho da última aula, é isso. Certo? Então aqui seria o eclipse solar. E aqui vamos traçar os raios para o eclipse lunar. Bom, vamos lá. Para esse aqui é mais simples, porque nesse aqui a gente não tem que analisar, porque nesse caso o objeto, que seria o nosso objeto aqui, seria a Terra, é maior do que o nosso anteparo, certo? Então vamos lá.
da extremidade superior à extremidade inferior e das extremidades inferior até a superior e os raios de extremidade a extremidade. Meu Deus do céu, tá parecendo cobrinha. Se fizer reto, vai sair bem diferente do que eu fiz aqui. Mas em essência é isso. Fica mais bonitinho quando você consegue fazer reto. Se a gente ver aqui, o espaço em que o nosso anteparo, que seria a lua, deixa eu pôr aqui anteparo. Espero que dê pra ler, deu. O espaço onde está o nosso anteparo está completamente na parte que seria a escura. Então aqui quando ocorre o eclipse lunar, a gente consegue ver a lua completamente escura. Porque a Terra é bem maior, a dimensão da Terra é bem maior que a dimensão da lua. Então quando a Terra entra na frente da lua, a gente não tem espaço de penumbra, só vai ter espaço de sombra. E como aqui no caso do eclipse solar, a Lua, que seria o nosso objeto, é bem menor do que a Terra, que seria o nosso anteparo, tem pontos da Terra onde a gente observa um eclipse solar totalmente escuro e outro não, que seria a parte de sombra e aqui a parte de penumbra. Certinho? Então, beleza, essa aí é a parte dos eclipses. Agora eu vou falar um pouquinho sobre câmara escura, certo? Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre câmara escura. E cuidado, hein, porque câmara é uma coisa e câmera é outra, certo? Câmera é de tirar foto, de filmar essas coisas. Bom, vamos lá, o que seria essa câmara escura? A câmara escura seria uma caixa escura, totalmente assim, que as paredes são revestidas de material que não permite a passagem da luz. Aí tem um pequeno orifício aqui. Deixa eu fazer com cuidado para ser bem pequenininho. Bem pequenininho, tipo como se você pegasse uma caixa e furasse com uma agulha, por exemplo. E aí você coloca um objeto, pode ser qualquer coisa, mas eu vou dizer uma flecha porque é mais fácil. A uma distância Dzão. Vamos colocar Dzão. Oh meu Deus, essa janela aqui não tá ajudando. Pronto. O objeto está a uma distância Dzão. E a distância do orifício aqui, do buraquinho, até na parede oposta do buraquinho, é uma distância Dzinho. Certo? Eu tô chamando de Dzão e Dzinho porque eu quero. E esse aqui é o objeto, então eu vou chamar ele de O. Um objeto O.
certo? E aí, deixa eu ver como é que eu posso desenhar essa caixa. Ah, acho que dá pra entender mais ou menos o que eu quero falar aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai traçar raios. Eu acho que eu vou deixar isso aqui inteiro, depois eu faço por aqui. Tá, a gente vai traçar raios que passa da extremidade inferior do objeto até o buraquinho e da extremidade inferior que vai passar pelo buraquinho. Eu vou tentar fazer torcendo para que dê certo. Ai, meu Deus. Nossa, fica muito ruim meus desenhos. Tentar fazer mais reto esse aqui. Pronto, acho que deu. E o que vai acontecer? A imagem que vai ser formada aqui nesse fundo dessa caixa vai ser invertida. Então aqui a gente vai ver a nossa flechinha aqui. No fundo da caixa. E como essa aqui seria a imagem, que seria o reflexo dela, mas eu não posso falar assim, o desenho que vai formar aqui, eu vou chamar ele de I, certo? E qual que é a relação disso? A gente consegue estabelecer uma relação aqui por semelhança de triângulo. Porque se a gente for ver, lembrando um pouquinho de matemática, é que aqui não está aparecendo. Mas esses triângulos aqui era para ser triângulos. Não ficou porque eu desenho muito mal. Mas então, esse aqui teria esse ângulo, esse aqui seria alfa e esse aqui também seria alfa. Então os dois ângulos aqui são iguais. E por isso, essa distância aqui e essa distância aqui, elas são proporcionais. E esse tamanho aqui e esse tamanho aqui também são proporcionais. Então, disso a gente tira que essa distância Bzinha aqui, dividida por essa distanciona, é igual o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, certo? Então, assim, essa aí é a razão que a gente obtém da câmera escura. E você deve estar perguntando, mas por que essa câmera escura é importante? Bom, é mais ou menos assim que funciona a câmera fotográfica. É a partir desse princípio aqui. O nosso olho também funciona desse jeito. Então, assim, a imagem que o olho da gente capta, por exemplo, é uma imagem invertida. Mas aí tem a imagem é mandada para o nosso cérebro converte para a ordem correta, que seria normal, como a gente vê. E na fotografia também é assim. A máquina capta a imagem invertida, só que um sensor inverte a imagem e faz ela ficar certinho. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, quando a gente trabalhar com a ótica da visão. Beleza? Isso aqui é importante, porque às vezes assim, né? É importante a gente saber essa relação, certo? Então, só lembrando, I é a imagem, ou é o tamanho da imagem, ou é o tamanho do objeto. D é a distância do objeto até o buraquinho. E o Dzinho seria a distância do buraquinho até o fundo da caixa. Certo? Então, de câmera escura é isso. E
de câmera escura é isso, e na próxima a gente vai começar a trabalhar com reflexão, beleza?